O que realmente aconteceu antes da explosão de Chernobyl? Chernobyl guardava segredos sombrios e decisões perigosas. Mas o que realmente aconteceu e qual foi o erro que causou a explosão? Bom, pra quem não sabe, tudo isso ocorreu no dia 25 de abril de 1986. A usina nuclear de Chernobyl, localizado perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, estava passando por uma fase de teste no reator número 4. A equipe de engenheiros e operadores estavam totalmente confiantes que aquele teste ia dar certo. Eles queriam ver se o reator número 4, mesmo com queda de energia, poderia funcionar normalmente, caso ocorresse também uma falha na energia elétrica. Os operadores começaram então a reduzir a potência do reator, mas ao longo do teste, eles estavam cometendo um erro. Eles não estavam seguindo as normas de segurança. Esse reator no modelo BRMK já tinha algumas falhas anteriores, e essas pessoas que estavam fazendo esses testes não foram totalmente treinados para isso. Elas não imaginavam o perigo que elas estavam enfrentando. Nisso daí, eles decidiram então desligar os sistemas de segurança, acreditando que eles estavam totalmente prontos para conduzir o teste. À medida que a noite passava, a equipe foi diminuindo a potência do reator de Chernobyl, deixando ele com uma energia muito baixa. Isso deixou o reator inativo, ou seja, difícil de controlar e com maior risco de algo dar errado. Mas o perigo estava à frente e a noite só foi passando, e foi aí então que chegou 1h da manhã. Nesse horário, a equipe já estava totalmente em posição para fazer o teste, mas do nada a pressão aumentou de repente, porque o reator ficou inativo e produziu mais vapor do que poderia aguentar. Os operadores, eles entraram em uma situação totalmente difícil, e o reator começou a emitir um alerta afirmando que algo iria acontecer. Naquela madrugada, um erro crítico foi cometido. Quando o reator chegou no nível de potência muito baixo, um dos operadores tentou até mesmo controlar a situação, usando procedimentos errados, o que acabou piorando a situação. Em um momento de desespero e confusão, o reator entrou em uma condição extremamente estável. Isso ocorreu 1h da manhã e 23 minutos. E foi daí então que o desastre aconteceu. A primeira explosão foi horrenda. A pressão acumulada resultou na destruição da tampa do reator, liberando uma enorme quantidade de vapor e material radioativo no ar. A explosão não só danificou o reator, mas sim lançou uma nuvem totalmente tóxica que acabou pegando a área de Chernobyl. Quando o reator explodiu, o céu ficou totalmente iluminado com uma luz azul. Isso por conta da explosão. Mesmo depois disso, os operadores, eles estavam confusos e também preocupados com a situação. Muitos deles tentaram até mesmo apagar as chamas que estavam se espalhando. No meio dessa confusão toda, sem saber o que estava realmente acontecendo, eles decidiram então chamar os bombeiros. Os bombeiros foram chamados, mas uma coisa que eles não sabiam é sobre a radiação. Eles chegaram ao local sem equipamentos de proteção para lidar com essa situação. Os bombeiros começaram até mesmo a apagar o fogo, mas uma coisa que eles não sabiam é que eles estavam lidando com níveis mortais de radiação. E nisso daí o dia só foi clareando e a cidade começava a acordar com a sua nova realidade. As informações sobre o desastre chegaram até mesmo aos líderes do Partido Comunista, mas eles decidiram não contar a verdade e demoraram a agir, o que piorou a situação. No dia 26, a população de Pripyat, que não tinha nem noção do que realmente estava acontecendo, seguiram com a sua rotina normalmente. Enquanto as crianças se arrumavam para ir para a escola, os adultos estavam indo trabalhar. No entanto, a fumaça e o cheiro no ar começaram a incomodar as pessoas. E às 2 da tarde, os moradores foram informados que eles iriam ter que evacuar do local. Por conta da mentira e por conta da falta de atenção, tudo isso ocorreu. Os moradores receberam uma ordem. Eles falaram que eles iriam ter que evacuar por 1h da cidade. E nisso, os moradores acreditando que eles iriam voltar logo em breve. As autoridades afirmaram isso totalmente na pressa. Algumas pessoas acreditando que iriam voltar realmente para a cidade, eles deixaram casas e até mesmo pertences. As crianças foram levadas de ônibus para um local seguro, enquanto os adultos estavam atordoados olhando para trás, sem saber que eles nunca mais iriam voltar. Nisso daí que os moradores começaram a evacuar da cidade, as autoridades começaram então a fazer uma equipe para lidar com a situação. Muitos deles não estavam cientes do perigo da radiação, porque eles estavam ali na verdade, principalmente os bombeiros, para apagar o fogo. E muitos desses homens sem proteções adequadas estavam cara a cara com a radiação. Enquanto isso, o governo soviético tentou até mesmo controlar a narrativa. O que muitos não sabem é que não só Chernobyl foi afetada pela radiação, mas sim, outras cidades vizinhas foram afetadas também. Nuvens radioativas começaram a se espalhar para as cidades vizinhas, e isso daí gerou alguns problemas nas outras cidades. E foi daí então que as autoridades começaram a entender o nível da situação. No dia seguinte, a luta para conter a radiação continuou, e o reator número 4 foi coberto totalmente de concreto
junto com uma estrutura chamada sarcófago, para liberar até mesmo toda aquela radiação. Mas mesmo eles fazendo tudo isso, o dano já estava feito. Toda aquela radiação afetou milhões de pessoas. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a sentir até mesmo os sintomas. E foi daí então que a cidade de Chernobyl se tornou uma cidade totalmente vazia, sem nenhum habitante andando por lá. A história de Chernobyl não é só uma usina que explodiu, é sobre as medidas de segurança que até hoje muita gente não segue. E por conta de problemas técnicos e também por falta de conhecimento, tudo isso aconteceu. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E eu vejo vocês então até a próxima.